Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 4 de novembro, quarta-feira, hoje nós temos a memória de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, que viveu do ano de 1538 até o ano de 1584, arcebispo de Milão, desenvolveu, numa vida relativamente breve, intensa atividade pastoral, consumindo suas energias no empenho ascético, na caridade e na reforma da Igreja. Pertence aos grandes promotores da renovação na fé e nos costumes, sancionada pelo Concílio de Trento. Expressou, a partir dos seminários e das disposições sinodais, um novo modelo de pastor de almas, que unia a austeridade e a oração com o zelo apostólico. Sua ação reformadora estendeu-se à disciplina litúrgica, dos ritos romano e ambrosiano, à catequese e ao cuidado dos pobres. Sua caridade pastoral se manifestou especialmente na famosa peste de Milão. São Carlos Borromeu foi aquele que idealizou os seminários, onde os jovens entram para se prepararem para o sacerdócio. O evangelho que nos é proposto é o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Muitas pessoas podem entender essa palavra ou encará-la como uma palavra dura. O sentido disso é não colocar ninguém acima de Cristo em nossa vida. Isso não quer dizer que eu não vou amar meus pais, não vou amar meus irmãos, não vou amar minha esposa, não vou amar meus filhos. Não é isso. Eu tenho que amá-los, porque o próprio Senhor nos deixa como mandamento o amor. Eu não posso amá-los mais do que a Deus. Por exemplo, se meus pais, se meus irmãos, se minha esposa, o meu esposo e os meus filhos me querem fazer com que eu faça algo que vá contra Deus, eu não posso fazer isso. Aqui há a diferença. Essas pessoas que eu amo neste mundo, elas não podem se tornar mais importantes do que Deus na minha vida. Elas devem ser tão importantes quanto, mas não mais importantes do que Deus. É isso que nós temos que entender. Senão, podemos achar que Deus nos manda desprezar a família e desprezar os nossos entes queridos. Não, de jeito nenhum. A família é o primeiro lugar onde eu devo exercer o mandamento do amor. É o núcleo, é a célula, é a base. É ali que eu tenho que exercer o amor e a caridade. E a partir dali estender dentro da minha comunidade, na minha vida, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que cruzam o meu caminho. Mas tem que começar em casa. É impossível ou irônico ou é um contrassenso eu amar as pessoas de fora ou buscar amar as pessoas de fora e deixar de lado minha família. Não tem sentido nenhum. Eu tenho que começar primeiro em casa, depois estender para a rua. Mas primeiro em casa. Outro aspecto importante é agir sempre na prudência. A nossa vida como cristãos, ela deve sempre ser pautada na prudência, nunca na impulsividade. E ele dá dois exemplos aqui, né? Um homem que tem que sentar e analisar para construir a sua casa e o outro que vai
Está vindo alguém para combatê-lo e ele tem que sentar e ver. Eu vou conseguir resistir a esse cidadão? Não, então é melhor correr, adiantar o negócio e vamos tentar fazer um acordo, chegar a um acordo. O cristão, ele deve agir com prudência. Ele nunca pode se deixar levar pelos instintos ou pelos impulsos. O grande problema hoje na sociedade está sendo justamente esse. As pessoas cada vez mais são impulsivas. O que vem na cabeça sai, né? Não filtra. Lembra a todos, meus queridos irmãos e irmãs, que há uma parte no cérebro chamada, na parte do lobo frontal, onde está justamente o nosso filtro. Ou seja, é parar e pensar antes de falar. Se colocar no lugar do outro. Como é que o outro vai receber isso que eu vou falar para ele? Hoje as pessoas estão realmente sem filtro nenhum. Parece que não tem o lobo frontal do cérebro, né? O citar está atrofiado. Fala o que vem na cabeça, age da forma que acha melhor, não está nem aí se isso vai prejudicar alguém, se vai magoar alguém. O importante é eu fazer aquilo que eu quero. Lembro a todos nós, queridos irmãos e irmãs, que nós vivemos em sociedade. Eu não faço aquilo que eu quero. Nem sempre. Eu tenho que entender que minhas ações refletem na minha vida e na vida do outro. Não só na minha vida. Se refletir só na minha vida, tudo bem, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Mas não. Todas as nossas ações refletem na nossa vida e na vida do outro. Portanto, eu não posso ter essa mentalidade de que eu faço o que eu quero. Não. Se você vive em sociedade, se você tem parentes, se você tem pessoas do seu lado, você não vai fazer tudo aquilo que você quer. Porque você vive em sociedade. Se você quer fazer o que quer, vai ter que viver no meio do mato, sem contato com ser humano nenhum. E mesmo assim, você vai ter contato com outros seres. Então você não vai fazer aquilo totalmente do que você quer. Então tem que compreender que o cristão, ele não pode agir de maneira impulsiva. Ele tem que pegar, sentar e calcular. Ou seja, agir com prudência, pensar antes de falar, pensar antes de agir. Afinal, Deus nos deu um cérebro para ser utilizado, né, queridos irmãos e irmãs? Então vamos colocá-lo para trabalhar, né? Então é compreender que essa mensagem do Evangelho, ela é importante no sentido de que eu tenho que amar aqueles que estão em casa, mas não posso colocá-los acima de Deus na minha vida. E também devo agir sempre com prudência. Sempre com amor, com caridade e nunca com impulsividade. Porque senão, com certeza, eu vou magoar as pessoas, vou prejudicar as pessoas e a mim também. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.